O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados. Entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje nos fala do grande tesouro que nós recebemos e que estamos fazendo crescer e fazendo render até a volta daquele que é o verdadeiro Senhor de tudo, de todas as coisas. E é nesse contexto que a gente consegue entender essa visão de João que a gente lê no Apocalipse. Muitas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse por causa das imagens impressionantes, chocantes que ele contém. Todos aqueles monstros, né, de muitas cabeças e muitos chifres, e dragões, serpentes, e toda aquela simbologia tão rica que João tem para nos falar, né? Mas a gente deve lembrar que esse livro foi escrito para dar esperança para os cristãos. No final do século I, os cristãos eram apenas um punhado de gente sem poder, sem dinheiro. O cristianismo tinha sido declarado ilegal pelo Império Romano. O imperador Domiciano tinha mandado, como muitos reis na história antes e depois dele, né, tinha mandado esculpir estátuas dele mesmo e colocar em todas as
colônias romanas, para que ele fosse adorado como um deus e fosse oferecido incenso e outros sacrifícios diante da estátua dele. E os cristãos estavam naquela crise, naquela perseguição, porque eles sabiam que não podiam fazer isso, eles tinham que dar o testemunho da fé, e estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, e o próprio João foi vítima, né, da perseguição, ainda que não tenha morrido mártir. Mas ele escreve falando de algo que eles viviam todos os dias e mostrando o verdadeiro significado disso, porque os cristãos se reuniam para, como diz os Atos do Apocalipse, para a fração do pão. O que era isso? Era aquilo que a gente entende hoje por Eucaristia, por missa. E todo o livro do Apocalipse é a descrição de uma missa. Existe esse belo livro de Scott Hahn, que foi pastor presbiteriano e se tornou católico, e ele conta ainda como foi a impressão tão forte que ele teve a presenciar a primeira missa, ainda quando ele era pastor presbiteriano. E ele realmente é estudioso da Bíblia, teólogo, formado pelos presbiterianos, enxergou que ali estava acontecendo aquilo que o livro do Apocalipse descreve, toda a descrição de uma grande missa, porque na missa se concentra toda a história da salvação. Primeira parte, que é toda centrada no rolo do livro, é a descrição da nossa liturgia da palavra. Quando nós proclamamos as leituras bíblicas e explicamos elas à luz de Cristo, porque só o Cordeiro pode abrir os selos, os 7 selos que mantêm o rolo do livro fechado, só Ele pode abrir. Então, é só quem conhece Cristo que pode entender as Escrituras, E o vice-versa também é verdadeiro, Só quem conhece a Bíblia pode conhecer Cristo, Como dizia São Jerônimo, desconhecimento da Bíblia é o desconhecimento de Cristo. Depois aparece a centralidade, e claro, ela aparece desde o início, mas depois vai se tornando cada vez mais forte a figura do Cordeiro e da sua esposa, que é a Jerusalém Celeste, ou seja, a Igreja. E depois da vitória sobre os inimigos, depois de que os cristãos passam pelas provações que incorporam eles a Cristo, porque fazem eles participarem da paixão de Cristo. Então, Cristo com toda a sua igreja, que se torna realmente sua esposa depois de passar pela tribulação, porque assim ela se une perfeitamente ao esposo imolado e ressuscitado. Depois dessa passagem se realiza a festa das núpcias do Cordeiro. E aí vem aquela frase que a gente diz logo antes da comunhão: felizes os convidados para a ceia do Senhor, ou mais precisamente para a ceia do Cordeiro, o banquete de núpcias do Cordeiro. Então, o convite, e aqueles que estão participando da mesa do Cordeiro, ou seja, da Eucaristia, eles estão ao mesmo tempo, de forma misteriosa, no banquete eterno do céu e da vitória definitiva de Cristo. Então, o tempo na missa, o tempo é antecipado, Por isso aqui, cada missa
estão presentes os 3 tempos, né? Depois da consagração, o povo responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, o acontecimento do passado. Proclamamos a vossa ressurreição, ou seja, um evento do presente, porque Cristo está vivo, ressuscitado. E depois a invocação, que também é do Apocalipse: vinde, Senhor Jesus, né? Vinde, Senhor Jesus, quer dizer, nós estamos já antecipando a vinda, né? A vinda de Jesus Cristo, né? Essa invocação hebraica Maranatá, ela quer dizer 2 coisas, né? Primeiro, vem, Senhor, e depois uma afirmação: o Senhor vem, né? Ela pode ser entendida dessas 2 formas, Maranatá, o Senhor vem, ou vem, Senhor, quer dizer, ao mesmo tempo eu desejo, mas ao mesmo tempo eu afirmo que Ele vem, que Ele é o Senhor que vem. E como é que eu sei que Ele vem? Porque na missa o tempo se antecipa, e eu entro de forma misteriosa, sacramental, no banquete das núpcias eternas do Cordeiro com a sua esposa, que é a sua igreja, ou seja, que sou eu no corpo da igreja, né? Eu, na minha vida, na minha existência, que não é mais individual, mas comunional, onde Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo, eu vivo nos meus irmãos, os meus irmãos vivem em mim, como Cristo vive no Pai e o Pai vive em Cristo. Essa é a vida de comunhão. E em cada comunhão se realiza já o início, o anúncio e ao mesmo tempo a presença misteriosa sacramental dessas núpcias eternas, desse casamento eterno, dessa vitória definitiva do Cordeiro. E esse, irmãos e irmãs, é o maior tesouro que nós recebemos, né? Esse Senhor que o mundo não quer que reine sobre ele, né? Deixa a sua vitória antecipada nas nossas mãos, para que a gente, vivendo uma nova existência comunional, vá transformando o mundo inteiro, o universo inteiro, numa grande missa, numa grande Eucaristia, numa grande ação de graças, num grande banquete, incorporando o mundo todo, a criação toda, nesse grande banquete do qual nós somos os convivas já. E então, irmãos e irmãs, a missa não é uma coisa, não é apenas uma cerimônia, não é um momento bonitinho para a gente simplesmente refletir e pensar umas coisas bonitas. Ele é a experiência direta, ainda que sacramental e misteriosa, da nossa própria vitória em Cristo e do banquete eterno de Cristo. Esse é o tesouro que, quando Ele vier, o Senhor vem Senhor Jesus, Ele espera receber com juros, ou seja, com a incorporação de toda a criação nesse banquete eterno junto da sua igreja. Peçamos a graça nessa Eucaristia de ir penetrando cada vez mais o significado da liturgia, o significado da Eucaristia, para viver ela em plenitude e para fazer da nossa vida, da nossa existência toda, uma grande missa.